Olá, está começando mais um programa Sabor com Requinte, o nosso encontro de gastronomia semanal. No programa de hoje eu vou estar fazendo de entrada algumas brusquetas variadas, que são torradas feitas com esse pão italiano. Esse pão eu comprei na Mercearia Líder hoje cedo, então eles fazem lá praticamente todos os dias, então vocês podem encontrar, é o verdadeiro pão para fazer brusqueta, mas quem não conseguir comprar um igual a esse pode substituir por pão italiano. E de prato principal eu vou estar recebendo o chefe Schmidt, que vai estar fazendo um frango indiano com um arroz branco de acompanhamento, bem interessante, uma receita bem aromática. E de sobremesa, a esposa dele, que também é chefe de cozinha, Maísa, preparou um brownie de nozes com um sorvete de creme e umas frutas flambadas na cachaça. O programa de hoje está bem interessante, bem variadas receitas rápidas de fazer, então vocês não podem perder. Acompanhem então todos os blocos para que vocês possam fazer essas receitas e depois estar enviando e-mail para a gente contando como é que foi. Eu queria agradecer as pessoas que têm feito as receitas e têm dado um feedback para a gente, obrigada. Então, para começar, esse pão eu fatiei ele em fatias dessa espessura, menos de 1 centímetro, e essas fatias de pão eu coloquei no forno a 180 graus e fiz torrada delas. Não coloquei nada, azeite, nada, só para ela ficar firme, porque se eu colocar o recheio da brusqueta com pão sem torrar aqui e levar ele no forno, o que vai acontecer? O queijo, no caso de 3 receitas aqui que vai queijo, ele vai derreter e o pão não vai não vai chegar a torrar. É por isso que a gente tem que fazer a torrada antes, porque todo o processo de cozimento do alimento é feito no fogão, ele vai para o forno só para aquecer. Então é interessante a gente fazer isso aqui primeiro. Para começar então, eu vou fazer a de carne seca. Nessa receita eu vou estar usando azeite, carne seca, cebola, alho, tomate concassê, que é o tomate pelado, sem pele, sem semente, e cheiro verde. Eu vou estar usando também catupiry, mas quem não gostar ou quem tiver alguma intolerância à lactose, não precisa colocar, porque é mais para dar cremosidade, não é tão necessário. Vou colocar 2 colheres de sopa de azeite extra virgem e 1 colher de sopa de cebola picada em pequenos cubos. Essa carne seca, ela já foi limpa, dessalgada e cozida. Então aqui ela já está pronta para consumo. Já foi desfiada. Se ela estiver quente ou morna é mais fácil de desfiar. E agora a gente só vai saltear ela para dar sabor. Então já está totalmente sem sal. Então é interessante experimentar ela para ver se pode colocar mais ou menos tempero aqui. Aí essa cebola ela vai cozinhar até ela ficar transparente, sem dourar. E em seguida a gente vai estar colocando mais ou menos um dente de alho espremido. Aí depois que a cebola começar a cozinhar, a gente vai adicionar o alho. Depois que o alho começar a cozinhar e ficar transparente, eu vou adicionar a carne seca. E aqui, essa carne seca, então, ela já foi cozida. Então, o processo aqui é muito rápido. É só colocar os temperos, colocar o tomate. Esse tomate aqui, ele já está cortado em cubos. Também é o tomate concassê, sem pele, sem semente. Umas 2 ou 3 colheres. É mais para dar... Como a carne seca ela é muito desidratada, o tomate ele dá um pouquinho de cremosidade. Ele solta um pouco de água, ele dá um pouco de... Deixa mais molhadinho, assim, a receita. O prato, né, aqui no caso. Aí depois que colocou o tomate, eu vou colocar o cheiro verde, um pouquinho de salsinha de cebolinha.
E vou colocar uma colher de catupiry só para melhorar a textura aqui, para ficar mais cremoso. Aí esse catupiry a gente tem que deixar ele em fogo, ele derreter em fogo baixo até ele ficar homogêneo com essa carne. Depois que o catupiry derreter, que ficar homogêneo, a gente vai temperar com sal e pimenta do reino. É importante vocês experimentarem antes por causa do sal da carne seca. Então aqui eu vou colocar só um pouquinho de sal e só um pouquinho de pimenta do reino. Então o nosso primeiro recheio está pronto. Agora eu vou reservar ele para ir para o próximo. O próximo recheio que eu vou fazer é o de bacalhau. O bacalhau que eu estou usando aqui é o site. A vantagem desse site é que ele é um bacalhau de custo inferior ao cod e é ótimo para servir desfiado. Ele é clarinho, fica bonito. Aqui também a gente vai estar salteando a cebola primeiro. Depois que ela começar a clarear, é o mesmo passo da carne seca. Adicionar o alho. Então aqui foi uma colher de cebola. E depois mais uma colher de alho. O interessante dessa brusqueta, agora no inverno, a gente pode servir antes de um jantar, quando vocês forem receber alguém em casa, ou antes de um almoço, como aperitivo. Servir, por exemplo, uma mesa de frios com queijos, castanhas, e tá servindo essa brusqueta quente, fica bacana. E no verão dá para servir ela com salada também, se vocês quiserem cortar pão ciabatta maior e servir ela num prato individual com uma salada de fruta, com queijo, fica bem interessante. Por ela